Fala pessoal, aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Arsenal e Brighton. Gigantesca vitória do time de Graham Potter para cima do gigante do norte de Londres. Situação muito complicada que vive o Arsenal mesmo. Não necessariamente questão de pontuação nem nada, né, de rebaixamento, mas é um time que atravessa uma fase muito ruim, né, demissão do Unai Emery, Ljungberg assumiu o primeiro jogo dele no Emirates, perdeu, né, aí pro time do Graham Potter, time muito bem treinado, né, muito interessante. Eu vim falando aqui do Brighton em vários vídeos de análise, um time bem legal, né, e com investimento bem abaixo, né, de praticamente todos os times da Premier League, né. Falando um pouquinho de formação, o Arsenal entrou em campo, né, com 4-3-1-2 ou 4-2-3-1, alternando em alguns momentos, com o Ozil sendo no 4-2-3-1 um cara pela esquerda, mas o meia que circula entre o trio de meio-campistas é a dupla de ataque Lacazette e Aubameyang. Do lado do Brighton, era um 4-4-2, né? O Brighton começou a temporada até jogando num 3-4-2-1, 3-4-3, alguns momentos um 3-5-2, poucos momentos assim. E geralmente no decorrer dos jogos no segundo tempo, o Graham Potter dava uma linha de 4, o time passava a jogar no 4-4-2. Só que de uns jogos pra cá, o Brighton já vem partindo desde o início jogando num 4-4-2, né? Se estabeleceu uma linha de 4, por mais que a saída de bola, em vários momentos, né, o Brighton se comporta numa saída de bola com 3 zagueiros. E ontem, né, a vitória do Brighton, acima de tudo, foi a estratégia de jogo que o Brighton vem pondo em prática, né, nos jogos contra praticamente todos os times, né, porque o Brighton é um time tecnicamente inferior a praticamente todos os outros da Premier League, né, então a estratégia ontem que o Brighton, via de regra, usa no campeonato foi muito bem executada, e ontem ficou bem evidente isso, ainda mais que culminou com a vitória, então é um bom exemplo para a gente ilustrar esse time do Graham Potter. O jogo começa até com o Arsenal tentando acelerar umas trocas de passes, aos poucos o Brighton vai tentando abaixar o ritmo do jogo, que justamente é a estratégia do time do Graham Potter. Abaixar o ritmo, né? Abaixar a intensidade do jogo com a posse de bola. O Brighton não é exatamente um time intenso e nem tem jogadores de velocidade para isso. É claro que assim, a melhor forma de você acelerar um jogo é você fazendo um passe em profundidade, um passe forte, muito mais do que um jogador correndo com a bola, né? Você pode fazer isso, é um experimento empírico, você pode fazer isso num campo de futebol. Experimenta tocar uma bola forte na linha de fundo e experimenta você correr com a bola. Acredito não, é fato que 9 das 10 vezes a bola vai ser mais rápida se você toca ela. Então, assim, isso naturalmente seria um ponto para validar a questão de acelerar o jogo do Brighton. Só que você precisa unir as duas coisas porque você está falando de um esporte que é coletivo, né? Então, assim, por mais que o Brighton troque muito bem em passes, em diversos momentos carece justamente de um jogador para acelerar. O Solly Martin seria esse cara, vem sendo muito pouco utilizado pelo Graham Potter, né? Jogou muito pouco nessa temporada, às vezes vem do banco de reservas, às vezes até escalado como ala pela esquerda, já foi escalado atrás de uma dupla de ataque no jogo contra o City, por exemplo, onde o Brighton foi bem, até no estilo de jogo um pouco diferente, explorando bastante contra-ataque, que não é muita característica desse time. Mas enfim, o interessante foi ver do Brighton é que justamente no jogo de ontem essa característica ficou muito bem exibida. O time em diversos momentos saía com 3 zagueiros, tendo o Lewis Dunk. Lewis Dunk talvez seja um dos principais jogadores do Brighton nessa temporada, zagueiro inglês de vários anos de clubes já, né? E ele que é o cara, né, além de muito importante, zagueiro, líder, o capitão do time, enfim, o líder psicológico da equipe, sempre muito bem nas recuperações, em ganhar as bolas pelo alto, ele é muito importante para ditar o ritmo da saída de trás, né? E o Brighton, no primeiro momento, naturalmente, é a estratégia do time, e como eu falei, ficou muito evidente, tentaria baixar o ritmo do jogo, o que não era interessante pro Arsenal, que tem jogadores de velocidade, né? O Aubameyang, o Lacazette, o Aubameyang tentando se deslocar, né? E o Brighton aos poucos vai conseguindo fazer isso. E o mais interessante foi vendo que, com o passar do tempo, o Brighton foi vendo que teria como se sair melhor na partida, teria como vencer o jogo. E aos poucos a posse de bola do Brighton, que era de um ritmo baixo, muito próximo ali da faixa do meio campo, para conseguir ultrapassar a faixa do meio campo e chegar à área do Arsenal. E nisso, talvez o jogador principal para isso funcionar é o Aaron Moy. Aaron Moy jogou no Huddersfield, né? Foi um dos principais, talvez o principal jogador do Huddersfield nas últimas 2 temporadas, né? Não, talvez na última temporada não, mas 17 e 18 ele foi o principal jogador da temporada na permanência do Huddersfield, né? Até jogando uma função diferente. O Huddersfield era muito um cara, um faz-tudo no meio campo, digamos assim, mas ele jogava mais o jogo de trás. Agora ele joga como meia pela esquerda, quando joga nesse 4-4-2, e serve muito isso pro cara para carregar a bola no espaço que tem, esperar a ultrapassagem dos jogadores, né? Você tem o Maupay, por exemplo, se projetando no espaço, e o Conley, são 2 atacantes que se movimentam muito, talvez os jogadores de mais velocidade, que conseguem imprimir velocidade com bola, são esses 2 atacantes, né? O Maupay muito bem se movimentando, o Conley até em alguns momentos tomou umas decisões erradas, mas o Brighton, principalmente, aliás, prioritariamente,
com o Moyes sendo esse cara para pensar o jogo, para ultrapassar a linha de meio de campo, carregar a bola esperando a ultrapassagem, dar o passe entre linhas. O Brighton aos poucos vai crescendo na partida e vai de fato conseguindo ser dono do jogo, incomodar, finalizar contra a meta do Arsenal, né? Um dos exemplos mais claros, né, foi no momento em que ele recebe a bola, toca, né, tem a aproximação dos meio-campistas, né, do Davi Pröpper, e o Davi Pröpper recebe a bola entre linhas, recebe a bola nas costas do trio de meio-campistas do Arsenal, até finaliza um pouco mal a jogada, né, chuta um chute rasteiro, tem um chute forte, mas enfim, sem muito mais perigo. Mas assim, para mostrar que o Brighton tinha um ímpeto ofensivo, aos poucos foi conseguindo fazer isso. Você tinha o Pascal Gross também, por mais que não muito participativo com bola, era importante a movimentação fazendo a diagonal, por mais que não seja um jogador exatamente de velocidade, não um ponta nem um meia aberto, é um meia atacante, joga por dentro, mas não exatamente jogo de velocidade, a movimentação dele foi muito importante, mas com bola, principalmente o Aaron Moy e também o Davi Pröpper, né, com qualidade para ocupar o espaço entre linhas, receber uma bola, tentar um passe em profundidade, né, enxergando as projeções no espaço do Maupay e do Aaron Connolly, e aos poucos o Brighton vai chegando. Faz o gol no primeiro tempo, até um gol que nem foi de bola trabalhada, né, foi um gol depois que o Maupay escora, só vai pro Webster, zagueiro, também fazendo bom início de temporada, contratado do Bristol City. Faz o gol e bota 1 a 0. Mas era um Brighton que era muito superior ao Arsenal, que ofensivamente era completamente improdutivo. Até no jogo contra o Norwich, a produção ofensiva do Arsenal no primeiro tempo foi ruim. Defensivamente no segundo tempo, o Norwich poderia ter metido 3, 4 gols, não fosse a bela atuação que o Leno, né, o goleiro alemão, teve. Então, e hoje, né, novamente, defensivamente muito frágil, né, e o Brighton explorou muito bem isso, né, até de uma forma que dava pra ver que os jogadores... o Brighton viu que tinha condição de ganhar o jogo com o passar do primeiro tempo. Né? Na volta do segundo tempo, o Brighton muda, o Arsenal muda, né? Sai o Willock, né? Vinha muito mal, de fato, jogador que até teve um início interessante, mas depois disso nunca mais conseguiu entregar nada, passou a ser um jogador que entra e não acrescenta em nada na partida, jovem, tem como se desenvolver, mas enfim, não vem fazendo um bom início de temporada, não vem fazendo uma boa temporada como um todo. Entra o PP, e até nem acho que o PP venha fazendo um início de temporada tão ruim não, como as pessoas falam, mas enfim, entra pro lado direito, e o Arsenal até os primeiros 15 minutos, o Arsenal chega ao gol até, num gol de cabeça do Lacazette, até nem foi um gol exatamente de jogada trabalhada, foi um gol bem fortuito, mas o Arsenal já conseguia produzir mais ofensivamente para incomodar o Brighton, né? Então você tinha agora o Bellerin conseguindo escapar no primeiro tempo, o Aaron Moy também foi importante defensivamente para frear os avanços do lateral espanhol, em diversos momentos ganhou praticamente todos os duelos ali pelo lado direito, né, da saída de bola do Arsenal. No segundo tempo você já consegue ter uma aceleração no PP, com o Bellerin, o Kolasinac se soltando um pouquinho, você já tem a movimentação do Aubameyang como ponta pela esquerda, o Ozil fazendo a parede em alguns momentos ali como cara para escorar a bola no meio campo, e você tem um crescimento do Arsenal, sai o gol, o jogo empata, né? E o Brighton é aquele negócio, né? Vivia de algumas escapadas, mas a ausência de um jogador de velocidade dificulta que qualquer coisa no contra-ataque seja tomada, né? E o jogo, aí entre os 70 e os 80 minutos, que é quando o jogo vai mudar, fica num ritmo bem baixo, um jogo bem chato, onde pouquíssima coisa acontecia, porque o Arsenal já não conseguia imprimir um volume e o Brighton não tinha exatamente mais, talvez até a condição física de conseguir imprimir um volume maior de jogo, até porque o time tem bastante dificuldade de fazer isso, mas enfim, já tinha um Arsenal muito mais inteligente para frear esse ímpeto. Só que aí as modificações do Graham Potter fazem muito sentido essa questão justamente de enxergar o jogo. O Graham Potter enxerga o jogo muito bem. Via de regra, as modificações do Graham Potter modificam o jogo, né? E quais são as modificações que ele faz, né? Ele tira o Pascal Gross, tira o Aaron Connolly, coloca o Trossard pro lado esquerdo, o time para jogar num 4-5-1, só com o Maupay isolado. O Maupay vem fazendo um bom início. Começou mal a temporada, né, não aproveitando muitas chances, perdendo muito gols, aos poucos foi ganhando espaço na equipe, e hoje é o principal atacante do time do Graham Potter, né? O cara que fornece mais mobilidade, como eu falei, velocidade na parte ofensiva do Brighton. E entra o Montoya para jogar na linha de 4 zagueiros, né? O Alzate passa a jogar como meio pela direita, meio campista de formação, né? Vem jogando ou como lateral ou como ala nesse esquema do Graham Potter, né? É também interessante, uma característica de treinadores que gostam de ter a posse, né? Botar um lateral para jogar, botar um meio campista para jogar como lateral. O Guardiola faz muito isso. Até o Jürgen Klopp fez isso também com o Milner na temporada 16-17. O Milner jogou muita bola como lateral esquerdo naquele ano. Foi uma das grandes surpresas. Enfim, é algo que acontece comumente. O Alzate passa a jogar na segunda linha, se passa a jogar no 4-5-1. E a entrada do Trossard foi essencial. Ele participa ativamente do lance do gol do Brighton, né? Que logo quando ele entra, ele faz uma jogada pelo lado esquerdo, toca no ponto cego do Bellerin. O Moyes já está apresentando ali como meio aberto pela esquerda, não, ele passa a jogar como meio campista pela esquerda, mas aparece ali no corredor esquerdo junto com o Trossard, leva a bola na área, cruza e o Maupay aparece dentro da área para cabecear e fazer o gol do 2-1 do Brighton. Detalhe para falha absurda do Torreira no lance. O Torreira estava acompanhando o Maupay
e no momento em que o Aromoy ameaça, vai cruzar, o Torreira tenta antecipar o movimento e ir para fora da área, tentar caminhar para fora da área para tentar antecipar um passe rasteiro. E a bola vai no Maupay, então o Maupay cabeceia sem ninguém. Parece que o Torreira estava fugindo da bola no lance, muito mal uruguaio, inclusive faz um início de temporada bem ruim. Eu acho que é um jogador um pouco superestimado em alguns momentos, eu nem acho que ele seja tanta bola assim como as pessoas falam, mas enfim, falhou, né? Foi uma falha no lance do gol do Brighton. Né, e o Trossard, talvez o Trossard forneceu aquilo que o Brighton precisava no momento em que o Arsenal deu espaço para matar o jogo, que é a velocidade. O Trossard chega badalado do futebol belga, ele até começa sendo escalado como homem de referência, alguns momentos numa dupla, ao lado do Maupay, ele já tem alguns momentos sozinho. E ele não é exatamente isso, ele é um jogador de lado, um atacante de lado, é um ponta pela esquerda, se a gente pode dizer assim. E ele muda o jogo do Brighton nesse sentido. Ele passa a fornecer a jogada de velocidade que o Brighton praticamente não tem no campeonato, né? Um jogador com capacidade de quebrar linhas com drible, partindo um contra um e buscar velocidade. Não que o Trossard seja um Zaha, um Saint-Maximin, por exemplo, que busca o drible o tempo todo. Mas é um jogador de mais recurso, um pouco mais de velocidade. E o Arsenal passa a ser novamente incomodado. O Brighton poderia ter feito 2, 3 gols, poderia ter matado o confronto nos 10 minutos finais, né? Acabou não conseguindo fazer isso, né? Até por causa da questão técnica em alguns momentos. Mas enfim, foi uma grande vitória do Brighton, de um estilo de jogo que é de regra, né? O Brighton sempre joga assim com praticamente todas as equipes. Busca abaixar o ritmo do jogo, abaixar a intensidade com a posse de bola, tendo no Luiz Dunk o cara responsável por ditar o ritmo, seja com um passe longo para acelerar, seja com uma bola um pouco mais trocada na intermediária ali para tentar acalmar o jogo, né? Hoje novamente você saiu nesse sentido no primeiro tempo, o Aaron Moy sendo o cara responsável por dar o passe entre linhas, ocupar a faixa do corredor esperando a a chegada dos jogadores mais de trás, né? O Pascal Gross pelo lado direito, em alguns momentos circulando por dentro, o Davi Pröpper se aproximando também, um jogador com boa qualidade no passe, você tem a circulação dos atacantes, enfim, o Aaron Moy foi muito importante no primeiro tempo para o funcionamento da engrenagem ofensiva. E o Brighton viu a oportunidade perfeita, até porque o Arsenal dava muito espaço, principalmente entre linhas, nas costas dos meios campistas, para sair um contra um, de frente para os zagueiros. E o Brighton aos poucos foi vendo essa oportunidade e explorou muito bem, né? O gol nem saiu exatamente assim como eu falei, mas o Brighton já tinha criado algumas oportunidades, no momento que saiu o gol já era bem superior. E o Arsenal realmente vive uma situação complicadíssima, né? Não necessariamente, como eu falei, de questão de resultado, mas em questão de desempenho. O time joga muito abaixo, defensivamente é uma zona. O Arsenal defensivamente é simplesmente bizarro. Eu não consegui ainda ver uma boa atuação defensiva do Arsenal nessa temporada, simplesmente ridículo. Os últimos 5 jogos, ou últimos 4 jogos, eu acho, desde o jogo contra o Wolverhampton, no Emirates, a defesa do Arsenal é uma coisa simplesmente bizarra, parece pelada. É muito desorganizado, é muito espaço, é uma falta de comunicação, assim, realmente a situação do gigante do Norte de Londres está complicada, né? Vamos ver quem vai assumir, né? Brighton, estratégia vencedora, a Graham Potter faz um belo trabalho. Acompanhe os jogos do Brighton, vale a pena, é um time muito interessante, tecnicamente um pouco abaixo do resto, né? Mas enfim, é um time interessante, vale a pena se ver. E mostra como, assim, o trabalho do técnico é importante para um time de futebol. Às vezes fala, o técnico não tem peças. Não tem, mas o técnico sempre pode fazer mais. Sempre pode fazer mais. A gente não pode ficar passando bola na cabeça de técnico, dizendo que ele não tem peças, ou que o time não tem investimento para dar justificativa para desempenho de equipe. Não tem desculpa. Os técnicos, mesmo na Europa, né? Isso é uma crítica no futebol brasileiro, mas técnicos mesmo na Europa ganham muito bem, ganham muito dinheiro e o trabalho tem que ser bem feito. E o Graham Potter faz um belo trabalho, tecnicamente inferior a praticamente todos os times da Premier League, isso é indiscutível, isso se vê claramente em campo, mas é um time que, dentro de uma estratégia, dentro de uma ideia de jogo, sempre consegue executar. Executa exatamente o que sabe. Acalmar o ritmo de jogo com a posse de bola, tendo o Luiz Dunk principal. É o cara da saída de bola em diversos momentos, nem sempre o time sai com 3 zagueiros, né? Às vezes sai com linha de 4, às vezes sai com linha de 3. Mas o Luiz Dunk é muito importante nessa, pra ditar o ritmo, né? E o Brighton faz isso muito bem nessa temporada, por mais que não seja exatamente um time que tenha maior número de pontos, né? Então é isso, pessoal, espero ter gostado.